E aí, Guilherme, o que você gosta de fazer no fim de semana? Ah, Ângelo, eu gosto de dar poder ao povo e ser resistência. Ucrania Cast, o podcast de seu tempo. Certo, jovens. Esse aqui é mais um episódio do CroniaCast. E antes da gente entrar de fato aqui ao episódio, meu nome é Guilherme Silva, eu sou historiador em quadrinhos. E aqui é o Ângelo Aguiar, o P2. Certo. Esse episódio, então, antes da gente começar, na verdade, vamos dar os recadinhos de sempre, né? Se você quer mandar alguma dúvida, alguma sugestão pra gente, é só mandar um e-mail para ucroniacast@gmail.com. Pode mandar dúvida, sugestão, crítica, falar de algum episódio específico, fica à vontade. Segue a gente então ali no Twitter, /ucroniacast, Facebook também, /ucroniacast. E agora a gente tem o Instagram, Ângelo, que a gente vai tentar aí manter ele Novidade, ativo. Né? É, uma novidade. Tentar manter ele um pouco ativo aí, né? A gente vai postar os episódios lá. E também... Resenhas também. Exato, vai postar resenhas de filmes, quadrinhos e, bom, tudo que é de bom nesse mundo. Certo? A gente também pode encontrar pelo YouTube, né? Os episódios. Tá bem fácil de encontrar a gente aí. E também pode adicionar no agregador de podcast, né? Exatamente. Fechou. Então, pode também acessar o site, nossas redes sociais, todos os links importantes estão lá no ucraniacast.wordpress.com. Vai lá, tá no post. Então, dados os recados paroquiais, vamos começar? Exato. Qual é o tema de hoje, Ângelo? O tema de hoje a gente vai comentar, a gente vai debater e analisar já mais profundamente, né? o filme Capitão Fantástico. Olha, excelente filme. Você gostou do filme à primeira vista, Ângelo? Vamos lá. Cara, eu achei o filme muito massa. Quando terminou assim, fiquei com uma sensação bem legal e várias perguntas na cabeça. Nossa. Eu acho que... Eu considero que quando o filme é bom, é aquele filme, não quando tu encerra e ele pensa, porra, que filme bom, hein? Não, mas quando tu fica pensando nele por muito tempo. Boa. Eu também gosto de filmes que te fazem refletir mais, né? Pois é. Tem uma série de filmes assim. E aí? Vai lá. Tava vendo aqui a ficha técnica do filme. O filme, ele é considerado uma comédia dramática. Eu não acho ele tão comédia assim. Eu acho que ele tem alguns pontos engraçados assim, né? Óbvio. Mas ele é bem mais dramático, assim, né? Eu não consideraria tão... Como é que é? Tão... não vejo tanto esse aspecto de comédia. Tem umas partezinhas mais poucas, né? Coisa que tem em todo filme. Talvez esses críticos sejam bem depressivos. Pode crer. Então, o diretor é o Matt Ross. Eu não tinha ouvido falar dele ainda, mas eu tava vendo aqui a filmografia dele. Ele dirigiu alguns episódios de CSI Miami, de Bones, de American Horror Story, por exemplo. E até de Two and a Half Men. Olha só que diversificado. Pois é, que loucura. Né? E de Oz também. Oz. Lembra de Oz, aquela série que passava no SBT? Cara, eu só lembro que eu morria de medo quando eu era criança. Nossa, ela era... Começava a propaganda do Oz, eu virava a cabeça pro sofá e botava assim minha cabeça e ficava gritando pra minha avó, e aí, já passou? Pô, era uma série tensa. Na verdade, não, desculpa, todas essas séries que eu falei, ele atuou. Olha, ele não foi diretor. Ah, tá. Ele é diretor de Primeira Viagem? Aqui na ficha técnica só tem o Capitão Fantástico. Era pra ter pesquisado isso? Ah, tá, peraí. Né? Obviamente um trabalho muito bem feito aqui. Mas enfim, sendo diretor de Primeira Viagem ou não, ele mandou muito bem nesse filme, né? Pois é, e essas produções que tu comentou, elas fogem um pouquinho assim do que o filme apresenta, né? O filme, ele é um drama, assim, né? Ele é focado no drama mesmo. Bastante. E acho que agora é um bom momento pra gente falar da premissa, né? Do filme. Boa, vamos lá então. Começa aí com uma sinopse. Quer fazer a sinopse, Ângelo? Pode ser. Vai lá então. O filme, né? Ele é... A premissa, a proposta do filme é a seguinte, né? Um casal que tem cerca ali 5 ou 6 filhos, agora eu não lembro de cabeça. Também não mas lembro. Eles tomam a iniciativa de criar os seus filhos
apartados, separados do resto da sociedade. Para isso, eles se mudam para uma floresta, né, para um bosque, enfim, um lugar bem próximo da natureza. E lá esses pais, eles ensinam esses filhos, eles têm uma educação bem diversificada. Eles ensinam, dentre outras coisas, dentre das diversas coisas que eles ensinam, a sobreviver na natureza, a preparar seu próprio alimento. Eles ensinam eles a serem mais autônomos, né? A não dependerem dos outros, a conseguirem fazer as coisas por si, a terem mais autonomia. Exato. É uma mini sociedade de autogestão, né? Eles têm tudo que eles precisam, mas eles ficam próximos da civilização para algumas emergências. No caso, quando eles têm algum contato, sim. Eles quando a mãe adoeceu e tal. Um ônibus. Ônibus bem legal, né? Mas... o Steve, o nome do ônibus. Ah, pode crer, não lembrava do nome. Sensacional. Mas vai, continua. E ao mesmo tempo que eles têm toda essa educação voltada para a natureza, voltada para a autonomia, uma educação de exercícios, né? Eles preparam o corpo deles bem também, eles têm uma resistência muito boa, têm várias habilidades, enfim, é quase a vida de CrossFit, acho que os pais dele muitos ali têm um desempenho atlético acima do normal, né? Tipo, isso. Comparado a atletas profissionais até. Ele fala isso em alguns momentos, né? E ao mesmo tempo eles ensinam esses filhos a ler. Esses filhos, eles leem autores muito bem referenciados. Eles leem Chomsky, eles provavelmente conhecem todos os filósofos clássicos. Sim. Eles leem sobre eles não são formados só em ciências humanas, mas eles também têm conhecimento de física, de astrofísica, de química. São verdadeiros intelectuais, assim, né? Eles são isso, a ideia deles é preparar bem o corpo e a mente desses filhos, deixarem eles autônomos, deixarem eles capazes de lidar com o mundo, conhecerem também a história do mundo em que vivem, terem consciência sobre o mundo em que vivem. E daí essas crianças, vive esse casal aí com as crianças super inteligentes que eles criam ali. Só que acontece um fato, né? A mãe deles adoece e isso vai fazer com que eles tenham que voltar então para ter contato com a sociedade. Primeiramente ela que vai, né? Ela que vai em busca do tratamento sozinha e o pai, né, faz a ligação de vez em quando. A molecada fica lá na comunidade. Mas essa questão toda aí do desenvolvimento físico e intelectual deles, ela fica meio... Ela não é explícita, né? É segundo plano. A premissa principal é justamente a doença da mãe, né? Ela tem depressão e ela acaba se suicidando. E aí fica toda essa discussão em cima de como esse fato afeta a família dela, a família deles ali, naquele núcleo, a família do pai. E aí eles vão num road trip, assim, né? Numa viagem com o Steve, pra atender o último pedido da mãe deles, que é ser velada de acordo com as tradições budistas, né? Que ela era budista. Isso. Basicamente isso aí. Isso, só que, então, como tu tinha dito, ela também já estava em tratamento antes, né? Uhum. Daí ela estava mais em contato com a família dela, dá o que dá a entender, a família, os pais dela, enfim. Sim. E daí quando ela morre, né, os pais dela, que são mais católicos, são mais cristãos, aliás, não sei se são católicos, mas são mais conservadores nesse sentido, eles querem dar um funeral cristão para ela. Sim. Querem enterrar ela, e ela, que nem tu disse, ela era budista, né? O desejo dela, né? Que é uma das coisas mais interessantes, não estraga também a sinopse, né? Explicando aí. O desejo dela é que ela seja cremada, né? No funeral dela tenha dança, tenha música, seja um momento feliz. Que ela seja cremada e que suas cinzas sejam despejadas na privada mais próxima e dada a descarga. Olha só, que cristão isso. Eu tinha esquecido, é uma boa. Aliás, né, antes da gente continuar, é bom avisar que vai ter spoiler, mas acho que agora já, se você tá ouvindo até aqui, bom, desculpa, é tarde demais. Esse é o desejo da mãe deles. Daí a sinopse gira em torno dessa família, desse pai com esses filhos, voltarem para a sociedade para atender esse desígnio, esse desejo da falecida mãe deles, aí, e terem que confrontar então a sociedade e a família dela para isso. É aí que gira o filme. Daí a gente vai comentar hoje de várias coisas, né? A gente separou aqui, para quem acha que a gente não faz planejamento, a gente separou Olha só, os três
uns 3 eixos temáticos aí pra, pra abordar o filme. Pra tudo tem uma primeira vez, né? Mas tá, antes de continuar a destrinchar um pouco mais o filme, vale dizer então que o filme ele é de 2017, né? Não, na verdade, 28. Fala. Na verdade, ele não é de 2017, ele concorreu ao Oscar de 2017, mas ele é de 22 de dezembro de 2016. Acho que no Brasil chegou um pouco mais tarde. Lá na borda. Né? Mas, e além disso, o ator principal, o Ben, que é o James McAvoy, certo? Não, desculpa, nossa, eu confundi. É o Viggo Mortensen. Corta na edição. Não! Eu confundi com o cara do Split, do Fragmentado. Mas é o Aragorn, né? É o Aragorn do Senhor dos Anéis, né? O nome dele não é Viggo Mortensen, é o Aragorn. Que nem Não, Viggo Mortensen deve ser o apelido dele. É o nome artístico, né? O nome de verdade é Aragorn. Mas ele teve 5 indicações em várias premiações, né? Ele teve, Oscar, sim, inclusive, teve 5 indicações, melhor ator e melhor elenco também teve o filme aí. Teve muitas indicações, a maioria em relação a ele e outro ator que, se não me engano, é o filho mais velho também. O Bo? Acho que é um esse. nome muito doido. Mas assim, faz muito sentido ter essas indicações, eles estão muito bem no filme, a atuação deles está excelente, assim. Sim, é excelente. E talvez a gente possa começar então por alguns aspectos técnicos, assim, né, que mais chamaram nossa atenção, que eu acho particularmente, gostei bastante do roteiro, muito bem elaborado, achei a trama muito bem desenvolvida, o roteiro muito bem desenvolvido, a fotografia lindíssima, elenco também atuou pra caramba, e eu adorei a trilha sonora também. A trilha sonora achei que me deixou muito envolvido, me deixou muito imerso no filme. Eu achei que esse filme tem um aspecto que é interessante, assim, de alguns filmes. Que tem filme que é uma punhetação técnica, que às vezes funciona muito bem, às vezes é bonito, assim, sabe? Tipo, por exemplo, o filme O Abutre, não sei se tu viu, The Nightcrawler. É um filme que ele abusa de técnicas cinematográficas muito boas e funciona bem pro filme. Esse filme, ele não é mais discreto isso. E aí eu acho que o roteiro ele fica mais destacado por causa disso, sabe? E talvez. Aí acho que ele ganha na simplicidade, é muito bom isso. A história é simples, né? A trama é simples, mas ao mesmo tempo tem uma coisa bem densa ali no meio, né? Que a gente tem. Sim. Depois a gente vai comentar de algumas referências filosóficas que a gente conseguiu observar ali um pouco. Mas enfim. Não, sim, com certeza. E bom, acho que para prosseguir a gente pode pegar cada personagem, falar um pouco sobre eles, assim, tentar fazer um diagrama psicológico de cada um. O que tu acha? Pode ser, vamos tentar. Então vamos lá. Vamos começar então pelo pai deles aí, pelo Ben. É Ben, o nome dele mesmo? É Ben, personagem? Eu sei de cabeça anotado aqui. Tá. Mas o Aragorn, então, ele na verdade, assim, como a gente conversou antes de gravar, né, ele não age de forma paternal muito com os filhos, né? Ele age como um tutor, um mestre, né? Ele orienta eles em situações complicadas, tanto fisicamente quanto intelectualmente, mas ele não cuida, né? Não cuida deles, assim, dessa maneira. Isso. Pra quem ainda não viu o filme, né? A gente recomenda muito, que é um filmão, eu recomendo, enfim, mas começa o filme, então, com esse pai aí, mostrando ali o cotidiano deles, esse pai agindo como um tutor, né? O Ben. Ele agindo como um tutor, professorzão deles, e que nem tu disse, né? Ele não tem essa expectativa de um pai amoroso, como a gente tem. Ele, obviamente, tu percebe em diversos momentos que ele ama os filhos dele, que ele tem sentimentos, mas ele não deixa isso tão explícito. Ele age mais como um tutor, como um mestre dele, que ele procura ser. Não é uma relação familiar, parece mais uma relação tribal, sabe? Que até no início do filme, a primeira cena ali, é o filho mais velho ele matando um cervo,
E aí depois o pai dele, ele meio que faz um ritual de passagem ali nele, né? Tipo, agora você é um homem e tal. E aí, acho que é muito mais essa relação. Essa cena, eu acho que ela exemplifica um pouco melhor como é que é a relação daquele núcleo, né? Isso. Então, o pai dele faz isso, né? O Ben faz isso, tenta deixar isso, trata assim como uma, que nem tu disse, uma relação tribal, talvez até uma comuna ali, não sei. Mas tu vê que os filhos também têm uma expectativa em relação a ele enquanto filhos, né? Eles procuram a aprovação dele, procuram, enfim. Sim, sim. Tem uma cena que um filho menorzinho, ou uma filha, não lembro agora, que ele caça uns animais pequenos assim também para imitar aquele ritual de iniciação lá. Pode crer. Ritual de passagem. Então ali tem essas coisas interessantes. E você ia falar, comentar mais alguma coisa do Ben? Não, e aí, não, dele é basicamente isso, assim. Ele tem muito apreço pela esposa dele, assim. Dá pra ver que depois, quando que o drama se desenvolve mais na questão sentimental, ele se sente um pouco culpado ali, né, a culpa é projetada pra ele, mas ele também se projeta como culpado em algumas vezes pela morte da esposa e tal, né? Isso a gente vai debater um pouco melhor nos próximos blocos ali, mas ele também tem essa carga emotiva nele, né? Uhum. E que nem tu falou, assim, eu concordo com isso. A esposa dele, pra mim, parece a companheira dele, né? Aquilo ali parece um projeto dos dois, né? E ele enxerga ela como uma companheira dele. Desde o começo do filme, a mãe dele já tá afastada de cena. É uma personagem que vai aparecer pouquíssimas vezes. Ela só aparece morta, na verdade, assim, né? Depois de morta, acho, né? Ela não aparece viva. Não. Ela aparece na visão dele. Ele sonha com ela. Sim, mas é depois que ela falece, já não? Não, é no começo do filme. Então, ela aparece em poucos momentos no filme, né? Ela aparece inclusive antes de morta, no começo do filme, como numa visão pro Ben. E ela aparece em alguns outros poucos momentos no porta-retrato. Mas a presença dela tá constantemente no filme. Inclusive, eu considero que ela tá mais presente que alguns dos filhos que eles têm ali. Com certeza. Por quê? Porque ela tá aparecendo ali a todo momento como as pessoas sendo afetadas pela morte dela. Ela aparece a personagem dela é lembrada a todo momento, é lembrada em memória. As pessoas ficam falando, mas o que ela pensaria disso, enfim. E ela tem alguns momentos que tem um momento que a mãe dela lê uma carta dela, sabe? Então, em diversos momentos essa personagem ela tá presente. Ela não aparece fisicamente, mas ela tá presente. Ela é o grande motivo, na verdade, da road trip, né? Que é dar um funeral digno pra ela. E eles ficaram receosos no início, né? Vamos, não vamos? O que acontece? Então, no começo, assim, o filme, ele tá... a esposa dele morre, né? Ele fica impactadíssimo quando ele recebe essa notícia que ele tá no telefone. Ele tá em algum lugar que não é a casa deles. Ele tá, tipo, num bar, num restaurante. Porque eles não têm telefone. E daí depois ele vai contar essa notícia pros filhos e os filhos ficam extremamente tristes com isso, né? Ele tenta voltar pra rotina lá que eles vivem, mas eles estão afetados por isso, uns mais que outros. Sim. Ou pelo menos expressam isso, né? Externalizam isso uns mais que outros. E daí eles ficam insistindo, não, temos que ir lá e realizar o último desejo dela, de ir pro funeral, de fazer o funeral budista. E daí o Ben, ele resiste um pouco isso no começo, porque ele tem talvez ali um medo das consequências que possam acontecer, deles irem atrás desse objetivo. Mas em determinado momento, depois inclusive que ele tem essa visão com ela, ele então segue com esse objetivo. É engraçado que eles chamam, tipo, quando eles têm algo para fazer, quando eles têm uma tarefa, eles chamam de operação tal coisa. Sim. Eu não lembro que operação era essa, operação resgate da mamãe, operação funeral da mamãe, mas algo nesse sentido. Eles trabalham ali, eles estão se identificando como uma equipe. Isso é muito legal. E aí? E aí, fora o casal, né, tem o filho mais velho e o filho do meio. Eu esqueci o nome do filho do meio. Mas o mais velho é o Bo, né? É o que passa pelo ritual de passagem lá no início.
né? Ele é fiel, ele é bastante fiel ao bem, né? Ele defende as intenções dele o tempo inteiro. Ele confronta, não confronta, mas ele questiona um pouco o irmão do meio lá, o irmão que não gosta do estilo de vida, né? Que é o opositor, né? Sente deslocado, né? Que se sente deslocado e tal. Mas ele é o braço direito, na verdade, do jovem. Ele é um grande. O Bo é um admirador dele, né? Daí. Ele é o mais, tipo. Não dá pra dizer que tem um mais ou menos fiel, mas ele assim é o que tá sempre, é o que nem tu disse, é o braço direito dele. Ele é tipo, ele é inclusive o filho que sai com ele quando eles têm que ir pra cidade, por exemplo, quando eles vão pegar correspondência. É verdade. Ou vão comprar alguma coisa, ele é o filho que acompanha ele. Sim, o filho do meio é o Helion. É o Nicholas Hamilton, o autor. Mas... Não, ele, então, no caso, ele que é o opositor, né? Ele se sente alheio ali na família, né? Todos os outros, eles demonstram mais interesse. Né? Isso, eles demonstram mais interesse de estar ali naquele meio, né? Ele é o que fala, não, eu quero ficar com meu avô, né? Quando eles encontram o avô, o Jack, eu vou ficar com meu avô e olha só o que você tá fazendo, você tá colocando todo mundo em perigo, você tá muito doido. Ele questiona o pai dele. Tem uma cena, né? Esse é outro filho, né? Que é um pouco mais novo, que é... Como é que é o nome dele mesmo? É o Reagan. Isso. Reagan. E uma coisa assim. Esse filho, ele se sente um pouco mais... que a gente falou, se sente mais deslocado, então, daquele modo de vida. Tu vê que ele culpa o pai dele, assim, um pouco pelo que aconteceu com a mãe dele. Quando... Já foram avisados que vai ter spoiler, então toma spoiler. E tem uma cena quando ele conta que a mãe deles morreu. Isso é outra característica que eu quero comentar com ele, como ele fala tudo abertamente com os filhos. Ele é bem aberto com os filhos, né? Isso. Mas daí quando ele conta isso, esse filho aí, esse que é mais deslocado, ele fica com tanta raiva, e aí vai ponto pra atuação do menino, que foi muito boa. Ele tá com tanta raiva, assim, que ele pega uma faca, assim, quando ele recebe a notícia e aponta pro pai dele, assim, chega bem perto, mas depois ele larga a faca e volta e fica chorando e culpa o pai dele por aquela situação. Então ali, essa é uma cena muito intensa, mas que daí tu pode pensar muita coisa, né? Como o Ben também não reage a isso. Que ele também se sente culpado, né? Se sente... provavelmente ele se sente culpado, mas ele sabe que o filho dele ele também tá sentindo uma coisa, tá sentindo impacto de perder a mãe, né? E daí essa cena é uma das cenas mais talvez emblemáticas assim, do filme, uma das cenas mais importantes, eu acho, mais profundas assim. Sim. Não, eu também eu concordo com o que tu falou, que a atuação dele tá muito boa. Eu tenho uma extrema dificuldade pra aceitar atuações mirins, né, de jovens. eu sempre acho muito ruim ou muito forçado, sabe? Eu nunca acho muito natural. Mas a molecada desse filme, cara, os atores mais jovens, eles são muito bons, cara. Todos eles, assim, tu compra bastante, assim, o que eles falam, sabe? É convincente. Sim. E engraçado, eu particularmente não conheci o rosto de nenhum deles. Eu também não. Eu acho que só o Bo, o George McKay, ele não sei, ele é familiar pra mim. Eu vou ver aqui o que ele fez. Ó. Ele é britânico. Se ele já fez alguma coisa que eu já tenha visto. Não vi porra nenhuma. Só uns negócios estranhos aqui. Mas ele, não sei, é familiar o rosto dele. Mas acho que é só impressão. E acho que só o Aragorn mesmo, e talvez o avô lá, o avô da família, o Jack, que deve ter feito alguma coisa que é mais velho. Deixa eu ver o que ele fez aqui. A gente não contou, mas a pesquisa é simultânea, assim, quando a gente tá fazendo exatamente. Pra vocês se sentirem mais ambientados aí. Ele fez muita coisa aqui, mas eu não conheço muita coisa aqui não. Ele fez Noé, whatever, foda-se Noé. Fez lá Wall Street, fez Superman o Retorno. Ele é o Perry White, what the fuck. Esse cara é velho, hein, meu Deus.
Ah, tá certo, o Perry White, ele era o chefe da redação do Clarim Diário, não, o Planeta Diário. Hum, Ah, que louco, pode crer. e Uma curiosidade, na verdade, é que nesse filme ele é um chefe de redação, né? Ele também era pra ser escroto, igual o o- J.K. Simmons lá do Homem-Aranha. Só que como o cara fez tanto sucesso, que eles acharam melhor não tentar imitar, sabe? Ele ficou bem calmo daí na atuação. Enfim, esses são os personagens, né? Basicamente aí um paralelo do psicológico deles, né? E de como eles vão reagir. Né? Tem as duas Ah, crianças também, mas eles não são tão trabalhados dentro da série, do filme, isso. né? E tem mais duas meninas assim que são mais velhas. É, Parece assim, mais ou sim. menos da mesma idade. Só que eu não achei. Acho que poderia até ter desenvolvido melhor. Ela tem. Alguns momentos elas têm umas participações importantes, assim. Uhum. Mas eu não consegui absorver tanto da personagem delas, assim. É, sim. Mas são legais também, Não, são sim. interessantes. São. São variações dos Sirius ali deles, né? Sim, exatamente. Então a gente termina esse bloco aqui, né? Um bloco inicial. Lembrando, se você ainda não viu o filme, vai ter muito mais spoiler, apesar de a gente já ter falado bastante coisa. Só que agora a gente vai embarcar um pouco mais em algumas análises mais profundas, né? Deixar um pouco. Uhum. Não deixar o filme de lado, mas deixar um pouco o roteiro de lado para pensar um pouco mais nas mensagens além. Ai, ai, ai. Próximo bloco então. E o fino em cima da mesa. Ah, meu Deus, tá quebrando tudo aí. Power to the people. Stick it to the man. Fez um panorama sobre as características dos personagens do filme, aspectos técnicos, premiações, etc. Agora a gente vai então roteiro, a gente vai então aprofundar um pouco mais esse debate, né? Ainda não ao máximo, a gente vai só dar uma cavucada, né? E pensar um pouco aqui sobre outras questões. Primeiro, né? O que não sei se concorda, Ângelo, mas o filme, assim, ele parece bastante feito para o Oscar, né? Para academia. Né? Uhum. Não só as técnicas, assim, né? As técnicas de filmagem e tal, né? Como a gente pode perceber em outros filmes que tem já essa intenção de concorrer ao Oscar. Mas os tons, assim, da história, né? Algumas pinceladas críticas, elas não são tão profundas quanto poderiam ser, justamente para, né? Bater e acariciar de um lado, né? Bate com a mão e acaricia com a outra, né? Primeiro que eu acho que a gente sabe que a academia ela já adora. Nós não somos críticos bem informados do cinema, mas a gente sabe que a academia adora drama, né? Que, Sim, tipo, sim. pra melhor filme tem que ser concorrer drama, melhor ator tem que concorrer drama. Ah, claro. Então, já nesse sentido, já tá atendendo aos requisitos, né? E segundo, que nem tu falou, que tem filmes que são feitos para concorrer a esses prêmios, né? Diretores que já traçam aí características, aspectos que são de filmes vencedores de prêmios, Oscar. Uhum. E esse é um filme que busca isso em diversos momentos, né? Tanto que daí a gente vai ter as diversas indicações a prêmios aí de atuação e tal. Exato. Então, daí o filme, esse bloco a gente está falando então um pouco de debates que o filme traz, né? E a aceitação do público, e a relação com a aceitação do público e tal. Um debate que acho que já começa de cara, né? Já é o debate de sociedade alternativa, né? Vivemos numa sociedade que tem problemas, como lidamos com esses problemas, ou talvez nem como lidamos, né? Mas como podemos viver de uma outra maneira. Então. Uhum. Porque o filme inteiro, assim, ele é uma grande crítica à sociedade de consumo e à sociedade, né, insustentável, né, que é a sociedade capitalista, na verdade. E a intenção ali daquela comunidade é de que eles possam ter um sistema de autogestão, e que eles tenham, né, a princípio ali os parâmetros de
do que é ser saudável pra eles, né? Tipo, você caçar o próprio alimento, você plantar o próprio alimento, você consumir, ter apenas o que precisa, né? Não Sim. extrapolar o consumismo, né? A acumulação de coisas, né? Dentre outras coisas. Aham. Sim, não, ali a gente tem que lembrar que quando isso daí acho que é até uma característica nossa como historiador, né? A gente tem que mais do que ver o que o filme propõe, né? É ver como ele propõe isso, né? Quais são os interesses do diretor com essas Sim, coisas, sim. quais são os interesses por trás, né? A gente tem que estar focado na historicidade do filme, né? Exato. O filme ele tem algumas propostas aí, ó. A gente tá num status quo que não é legal, que tem uma série de problemas. A gente tem críticas a esses problemas. A gente traz sugestões no filme de como mudar, mas vamos lembrar que é um filme que ainda foi feito para academia, né? Foi feito para uma elite Exato. assistir, né? E consumir também. Uhum. E daí ele traz alguns debates. Ele fala ali o pai naquela comuna deles ali, ensina eles que o homem explora o homem, né? Que o ser Sim. humano, vamos usar um termo melhor, o ser humano explora o ser humano, que a sociedade, que nem tu disse também, tem uma crítica à sociedade consumista, que os alimentos nas cidades eles são envenenados, que eles Sim. têm 1000 coisas químicas e que tudo isso acontece por causa de interesses financeiros ou interesses geopolíticos. Então a gente vive num planeta que tem problemas, e o filme então ele traz, né, na perspectiva ali da vida deles, traz algumas sugestões de como isso poderia ser diferente. Não que no final, né, essas sugestões elas vão ficar ali como verdades do filme. A gente depois vai falar um pouco da dialética que o filme tem, Exato. mas ele tem suas críticas e sugere talvez algumas alternativas pra gente mudar, né, um pouco. Eu acho que o filme ele também reaviva uma discussão que todo mundo que critica o sistema, né, tem o tempo inteiro, né, que é se esse sistema que eu critico, ele é falho, tem as suas falências próprias, né, como eu faço então para ficar alheio a ele e propor algo mais interessante, né, algo mais saudável, talvez. Qual que é a alternativa? Né, o quanto eu posso aceitar do universo que eu conheço e mesmo assim ser alheio a ele, sabe, e ser uma resistência a ele, né? Né? Isso lembra também, é difícil não lembrar, né, daqueles argumentos tipo, socialista de iPhone e tal, né? Esse tipo de argumento que é, assim, você vive numa sociedade capitalista, você é um homem de seu tempo, ou um ser humano de seu tempo, né, melhor utilizando. Sim. Você é um ser humano de seu tempo, você não consegue se desvincular do seu contexto, não por total. Então, né, usar esse argumento de que faz uma crítica ao sistema, mas ainda assim usufrui dele, ele é limitado, né? E aí, o filme, ele pelo menos me fez pensar bastante, né, sobre o que eu posso fazer para viver em uma comunidade isolada, né, oferecer uma resistência a um sistema e sei lá, ainda viver bem, né? Afinal, a gente quer viver bem, né? Eu gosto de internet, por exemplo. A gente não quer só comida, né? A gente quer... Exato, ali, Titãs. A internet proporciona, por exemplo, a gente publicar esse podcast e você agora, que fiel ouvinte, está ouvindo. Então a internet tem suas vantagens. Seu socialistazinho de iPhone. Né? Tu, né, Ângelo, tu é mais autossustentável do que eu, né? Tu faz a tua salsicha de soja, como a gente já viu aí, tu faz os negócios. Vive do agronegócio também. Né? Cada um tem um Capitão Fantástico que merece, né? Então, nossa, depois dessa até me perdi. Mas é que eu tava com um ponto que tu falou, tava viajando aqui enquanto tu falava. Porque tu falou um negócio bem interessante, que é tipo, o filme ele já parte dessa proposta de tipo, ali a família deles, né? A parte da proposta de que as coisas estão erradas e a gente tem que fazer alguma coisa, né? Sim. Então já
quem tá ali, esses personagens ali, eles são os inconformados. Eles são os inconformados que também eles não estão buscando fazer uma revolução, né? Não pelo menos imediato, mas eles sim. pegam eles têm a sua atitude individual ali de se isolar, né? E começar então algo deles próprios. Eles não estão ali para mudar o sistema de cara, fazer revolução, pegar o poder. Sim. Não, eles optam por uma vida alternativa por causa dos problemas, por causa do reconhecimento dos problemas que eles veem que tem nessa sociedade. Uhum. E daí tem tudo isso do desapego, né? Pô, se a gente vai viver afastado disso, se a gente vai negar essas coisas, a gente tem que, então, que nem tu disse, substituir a gente tem que reconstruir. A gente não pode se afastar disso e continuar reproduzindo o mesmo sistema. Tem Exato. até isso me lembra como é que é? Uma passagem da Microfísica do Poder, do Foucault. Olha só, eu vou ver. Olha, ele diz que... já invocou o Foucault de novo. Vem aqui, essa careca linda. que ele diz que se tu tá numa revolução, sabe, tu não tem que usar as mesmas estruturas de poder que tem antes, tu tem que criar algo novo. Certo. E daí esses caras eles estão criando algo novo ali no filme, né? Eles estão criando seu próprio sistema de educação, seu sistema de funcionamento ali, de obter alimento, de dividir as tarefas, então tem algo novo ali. Mas, ao mesmo tempo, eles não conseguem se apartar, criar algo 100% novo, né? Eles precisam voltar e ter o contato com a sociedade para algumas coisas, para, sei lá, conseguir combustível, né? Conseguir algumas coisas que eles não produzem. Isso, na verdade, é uma mensagem final que o filme ele tenta colocar, né? Essa dialética do modo de vida deles, né? Você tem o seu modo, tem um modo de vida inicial, né? Pouco sustentável, capitalista, consumista. Tem seria a síntese, né? Não, perdão, seria a tese. Seria isso. A tese. Aí a antítese seria o modo de vida isolado, né? Focado nele mesmo, de autogestão. E aí a síntese, no caso, ela aparece no fim do filme, né? Que é um meio termo ali, pegando algumas características de um, algumas de outro, né? Vive isolado, mas não vive tanto. O pessoal pode ir pra escola, né? O pessoal pode interagir com outras crianças. O rapaz lá vai viajar, olha o spoiler, ele vai viajar pelo mundo. E aí, né, ele... Parece que ele, de novo, né? Ele bate de um lado, mas afaga do outro, né? Ele não deixa muito bem um lado específico tomar conta ali, né? Ou ser entendido como mais apropriado, né? E nem o outro ser tomado como totalmente errado e inapropriado, né? Não, sim, isso daí se a gente fatiar o filme, né? Se a gente pegar a extensão assim do filme e fatiar ele em 3 períodos, é bem isso que tu disse, né? Tem a parte ali falando como é a proposta de vida capitalista, daí como é a alternativa deles, e no final do filme aí, que nem tu disse, spoiler, dá uma mistura dos dois, né? Não é nem um lado nem o outro que tá certo. Sim. É uma coisa... Pra quem não sabe o que é dialética, termo que a gente vai volta e meia aqui usar, acho que ao longo do podcast, né? Acho que é uma boa explicar. Acho que é uma noção, aliás, filosófica, né, que vem desde a antiguidade, mas que depois, que na modernidade foi mais trabalhada pelo Hegel e pelo Karl Marx, de que trabalha com um sistema filosófico de que existem primeiras coisas, né, na sua primeira forma, e dentro dessa primeira forma ela produz mesmo, diante das suas contradições, ela produz uma outra alternativa. E daí depois da tese e da antítese, que é essa alternativa, do confronto das duas, surge algo novo, que é a síntese. Então é aquele lado é aquela coisa de como se fosse 2 moedas, né? Cada um tem uma versão. Sim. As duas estão certas? Não, para quem assume essa dialética, mas quando elas se confrontam, né? A fusão das duas, então gera síntese, que daí gera algo novo, e que a partir daí vai gerar também a sua antítese e vai evoluindo. Isso é um sistema filosófico, uma percepção filosófica de que as coisas estão em constante diálogo e conflito. Sim, né? Basicamente ouça o seu amiguinho e extraia o que de melhor possa vir dele, né? Isso, em outras palavras é isso aí. E daí a gente fala dialética. A gente fala dialética por quê? Porque daí tem essa proposta, né? Existe a sociedade capitalista,
Daí existe o modo de vida alternativo deles. Uhum. Daí no filme, o diretor, no final, passa essa impressão de que nenhum dos dois estão certos, né? Os dois têm coisas boas, os dois têm coisas ruins, e no final gera uma coisa nova, que daí é a lição de moral aí do filme, né? É o meio termo Mas eu- ali da brincadeira, né? Isso. E... Bom, onde a gente estava mesmo? Ah, tá. A gente estava falando de sociedade alternativa, né? E Isso. acho que é isso, né? Eles não têm ali também uma... O que tu acha? Eles não têm um ideal político, né? Definido também. Não, Tu não, já... não, não dá essa impressão. Eu acho que justamente eles não quiseram pender para um lado ou para um outro, para deixar, né, mais soft, né, essa crítica, né. Mas o que eles fazem, na verdade, é estudar os intelectuais, né. Eles estudam todos os tipos de intelectuais ali. Né, Isso. tem uma cena lá, né, a gente iniciou esse papo baseado na cena lá que ele... acho que é o menininho, o filhinho mais novo, tá lendo um livro Uhum. marxista, e Não, mais aí... velho. É o O mais mais velho. velho? É, É então, o um Gu. dos filhos tá lendo um livro marxista, né, e aí ele fala alguma coisa e aí o pai responde, né, não se esqueça que até os marxistas podem ser bastante cruéis, né? Então, Isso. né, o marxista também pode ter uma das atitudes mais cruéis e etc. Na verdade, isso aí foi pra deixar claro, né? A gente critica o sistema, mas calma lá, né? Né, É mas pra. não É precisa que nem tu disse. queimar as bandeiras comunistas na frente do shopping quando for ver o filme. É que nem. Boa. Mas é que nem tu disse, né? Isso daí são elementos que foram colocados para uma maior aceitação Sim. dessa vida alternativa deles, né? Que o pai deles ali fala, a gente é como, eles não são comunistas, né? Mas a gente é alternativo, mas nem tanto. Tem algumas coisas aí no meio. Ele diz que os marxistas, que nem tu falou, marxistas podem ser tão cruéis quanto capitalistas. Isso, E é isso que ele o fala. e daí isso é óbvio que é uma forma de. É um elemento que foi colocado ali para aceitar, para tornar a aceitação do personagem um pouco maior, né? Sim. A gente também tem outro momento em que tem que a filhinha dele, que ele chama uma das filhas dele para comentar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e daí Ah, a sim. filha e daí a filha dele fala em algum momento, ela tá explicando que ela compreende, uma filha de 5 anos. Essa cena é genial. Essa cena, Uhum. lembra dela? Essa cena é boa, eu gosto É dela uma, também. é uma cena que que no meio da viagem deles, eles visitam uma parente dele. Eles visitam uma parente dele pra É a irmã pousar, né? dele, acho. É a irmã É do Ben. irmã dele? Eu acho que é. Isso. E daí eles estão lá na casa dela, ele, os filhos ali e tudo. E daí a irmã dele critica aí um pouco o modo como ele vive, como ele cria as crianças. E daí ele chama, essa parte é genial. Eles chamam um dos filhos dela, né? Que é um moleque aí que vive jogando videogame, vai pra escola porque é obrigado e tal. Sim, não, eu acho que ela fala que eles precisam ir pra escola. Eu acho que ela tenta. E. ela- Ah, boa! não, ela fala que eles precisam ir pra escola, eles vivem como animais e tal, né? Acho que é bem isso aí. Vivem como selvagens. E daí eles chamam o moleque lá, o filho dela. Ah, vem aqui, me fala o que tu sabe sobre a Declaração dos Direitos Humanos. Daí o filho dela fica meio. É um negócio do governo, né? Né? Daí ele dá uma resposta muito boa, assim, que não E tem daí. nada a ver com a vida. É. E daí o cara é do governo, isso aí. Mas não, tá, E deixa aí, não, quieto, mas não. o engraçado é que a mãe dá um sorrisinho, tipo, boa, sabe? Ele responde um negócio muito idiota e ela fica satisfeita, sabe? Ai, mano. E daí o que que ele faz? Ele pega e chama a filha mais nova dele lá, a criancinha, lá e diz: Ah, fala sobre a Declaração dos Direitos Humanos. E daí a filha dele olha assim pra todo mundo e daí ela começa a falar: Ah, artigo 1. Ela começa a narrar, sabe, a declaração. Daí ele deixa ela falar um pouquinho assim, daí de repente ele, pra mostrar que ela conhece. Ela tem erudição, daí ele, não, mas eu não quero que tu fique cuspindo essas coisas que já estão prontas, eu quero que tu dê a tua opinião, que tu fale, que tu... E daí a Cara, essa menina, parte é muito ela começa boa. a fazer uma análise, da Declaração dos Direitos Humanos. E é aí que também, que eu vejo que tem outro ponto de aceitação, porque daí ela fala ali no discurso dela, porque
Por exemplo, se não fosse a Declaração de Direitos Humanos, nós viveríamos como na China, onde o governo pode adentrar a casa das pessoas a qualquer momento, fazer o que quiser, enfim, viver num regime autoritário. E Assim, daí é nesse detalhe que a gente vê muito como o filme não tem intenção de ser comercial. Porque ele acabou aí nessa frase de eliminar o mercado chinês inteiro no cinema. Então ele tem. Dá pra observar bem o objetivo específico de agradar a academia ou agradar um público seleto de críticos, sabe? E não necessariamente o público pagante, né? Pois mas é que eu também não acho que os americanos sejam muito simpáticos aos chineses, apesar do mercado do mercado norte-americano ser muito vinculado ao mercado chinês. Uhum. Mas acho que a opinião assim, dos americanos, eles também não veem os chineses talvez como tão civilizados assim. Mas olha só como é diferente de um filme que pretende arrecadar para um que não pretende. O filme do Homem de Ferro, acho que o 3, ele tinha um vilão que era o Mandarim. Né, que na época de criação era muito comum se criar personagens com feições asiáticas, né? Por conta das questões políticas, né? Envolvendo aí as rivalidades, né? Principalmente dos blocos socialistas bloco socialista e capitalista. E aí se tem o Mandarim, tem uns vilões lá vietnamitas, tem vários assim. E aí no filme eles não fizeram o vilão como deveria ser, né? Eles deram uma manipulada ali pro vilão ser menos... Ele não ser o mandarim de verdade, né? Pra ele ser menos característico ali, chinês. Justamente para não perder o imenso público chinês, né? Porque, né? Sabe que tem filmes que eles têm uma estreia... uma estreia horrível nos Estados Unidos ou em outros países, mas de repente vai pra China e o filme se paga inteiro e dá até lucro, sabe? Então, né? Não, sim, eu acho que nem tu disse, são filmes diferentes, né? São nichos diferentes. Mas eu não sei, eu não diria com certeza é menos comercial que o Homem de Ferro, mas eu não sei se ele deixa deixa de ser tão comercial também. Eu vejo esse momento ali do filme que ela diz que se não fosse a Declaração dos Direitos Humanos seria diferente, nosso país poderia ser como a China, como também um desses negócios de tipo de fazer o filme ser mais bem aceito, né? Olha, nós também criticamos esse autoritarismo, o modelo americano, a democracia americana que melhora, que é melhor, sabe? Eu acho que se o filme fosse gravado uns meses mais tarde, ia ser Coreia do Norte, não e não a China. Talvez. De certeza que ia ser, não é? E daí o filme tem essas coisinhas assim que tipo que são próprias. Eu não coloco isso como uma crítica, né? Mas como uma análise de que é um filme norte-americano ainda. Tu não critica talvez o status quo dos norte-americanos, mas ainda é um filme norte-americano. Então ele não é a mensagem ali do cara, ao mesmo tempo, não é de ser o salvador, né, da humanidade, de ter a solução de todos os problemas da humanidade. Não, ele ainda é um filme norte-americano, né? A gente tem que entender isso. Bom, quais outros elementos que a gente tem aí para comentar? Outras propostas. Tem o... Tem a questão educacional, né? Dos filhos, a proposta educacional de criação alternativa. Acho que esse daí, então, a gente pode passar pro próximo bloco, que vai ser mais interessante conectar o próximo assunto com isso. Beleza. E esse bloco, então, fica fechado nisso, né? Essa dialética aí de eles, apesar de quererem viver isolados, eles precisam, né, ter essa noção primária do que eles estão resistindo, né? E nisso os Sirius não tem, né, na verdade, no início, né? Os Sirius, eles já nasceram ali na comunidade, né? E aí depois, assim, a gente vê os conflitos que eles encontram depois, né? Sim. Tem esse momento, né? Que daí eles têm que voltar pra sociedade, enfim, pra vida na sociedade mais ampla, maior. E daí que começam a surgir as tensões daí, né? Tem uma parte que eu acho muito boa, que é quando o filho mais velho, o Boo, ele conhece uma menina. Quando tu lembra disso? E daí ele não sabe
ele gosta da menina, se sente atraído, a menina também. Só que ele não sabe lidar com a menina, porque justamente ele nunca teve que lidar com outras meninas, a não ser as irmãs dele. Sim, não conhece esse ser esquisito. E daí ele não sabe lidar. E essa é uma das cenas que é engraçada, é uma cena de comédia que tem uma parte que ele vai se despedir dela e daí ele pede a mão dela em casamento, assim, porque ele não sabe lidar com aquilo, sabe? Ele não Porque quer perder ela. provavelmente é o que ele conheceu ali em algum livro, sabe? E daí não é. E isso daí vai se dobrar depois numa outra cena mais pra frente do filme, que é esse filho mais velho, que é justamente o braço direito do Ben, que ele critica, né, o pai dele. Uhum. Ele critica o pai dele por toda a criação que ele deu. Sim. Não por toda a criação que ele deu, mas por alguma falta que teve nessa criação. Ele fala, não é ipsis literis, mas ele fala: dentro de um livro eu sei me virar, mas fora de um livro eu não sou nada, eu sou, sei lá, um freak, sou uma aberração. E ele culpa o pai dele daí, né? Isso, daí ele culpa o pai dele por isso. Esse momento acontece, esse diálogo acontece porque esse filho, a gente já comentou, né, que essas crianças elas são extremamente inteligentes e tal, e esse filho mais velho, ele passou em todas as faculdades, todas as Ivy League, se não me engano, dos Estados Unidos, que são aquelas faculdades mais top, que são Yale, Harvard. Mais top. Enfim, mais topperson. Por isso que eu sou Pedro. Tô agindo como um bom pedaço. Pode crer. Mas então tá, vamos lá pro próximo bloco. Esse bloco então encerra aqui. Um papo muito bom, na verdade. A gente esticou bem aí o debate. Por favor, comigo é um papo sempre muito bom. Meu Deus! Então tá. Power to the people. Stick it to the man. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Agora, deixando então um pouco esses assuntos mais específicos, vamos filosofar, Ângelo, né? Vamos entender então um pouco das referências filosóficas e intelectuais, de modo geral, né? Que o filme coloca e como isso se entrelaça ali com a trama, né? Uhum. Então, não sei, justificar a nossa intelectualidade ou justificar a nossa burrice, a gente não alerto vocês que nós não fizemos uma pesquisa sobre isso também. Foi só essa conversa de tipo, pô, tu viu aquele filme e daí a gente Imagina essa conversa como se você tivesse acabado de sair do cinema com o seu colega e você tá conversando sobre o filme com ele. É isso aí, né? A ciência não é uma realidade. Então talvez ou no final desse podcast vocês vão achar a gente muito interessante ou vocês vão achar a gente uns bosta, mas vamos lá. Por que não os dois, né? A gente aprendeu da dialética, dá pra ter um pouco dos dois. Olha só. VDD, né? Vai lá. Mas, continuando, a gente assim que viu o filme, pô, ficou bem evidente que ele traz algumas referências filosóficas aí de alguns autores, né? Inclusive a gente ia chamar uma pessoa assim da área da filosofia para comentar isso, mas essa pessoa não pôde comparecer. E daí foi a desculpa que a Fellini deu, né? Tô nem aí. A desculpa que a Fellini, não vou dizer que a Fellini deu. Mas enfim, tudo bem. Mas pra começar, acho que a gente pode falar do Noam Chomsky Day, né? Que eu acho que é o que fica mais caracterizado no filme, é um dos momentos mais curiosos, né? É o mais evidente, né? O Noam Chomsky, que ele é citado, tem uma citação direta a ele, né? O que é o Noam Chomsky Day? Fala aí, Guilherme. Ele assim, eles não comemoram o Natal, né? Então eles resolveram imputar uma outra data, né, de comemoração pra... uma outra tradição deles mesmos, específica, né? Pra fazer uma comemoração, trocar um pouco de presentes, assim, né? É o Natal, só que com outra personalidade. E, né? E o curioso, assim, do Noam Chomsky Day, é que do Noam Chomsky em específico, é que ele é um intelectual que fala bastante sobre o socialismo libertário, né? E um pouco sobre anarquismo também, acredito. Eu não sou especialista nele, né? Mas isso
só de citar o autor, né, já dá pra entender bem qual é a pegada política da família em si, né, não do filme necessariamente, mas da família, né, que é um socialismo contra autoridades, né, contra todo tipo de autoridade, né. Isso. Tanto que tem uma frase que eles falam, né, que ilustra bem isso, que é uma frase emblemática do filme, que é "Power to the people and stick to the man". Poder ao povo e abaixo o sistema. Stick to the man, eu não entendo bem como que essa... Pois é, dê um pau pro homem. Pois acho que dê as ferramentas ao homem pra que ele derrube o sistema. Talvez seja isso, não sei. Enfim. Pois é, vocês estão vendo que é muito fundamentado o negócio aqui. Mas, continuando, então daí eles têm esse Noam Chomsky Day, né? Que daí, ao invés de celebrar então o Natal, que o Natal daí também já vem aquela crítica ao capitalismo embutido no Natal, né? Que é para vender coisas, que é para aquecer o comércio, né? Daí eles criam então o Noam Chomsky Day, que daí e ele justifica isso em uma parte do filme, né? Que quando ele tá conversando lá com o pai da esposa dele que morreu, né? Ele fala, como que é isso? Vocês idolatram esse cara? Ele diz que não, foi uma coisa... Isso é uma coisa que a gente criou para entreter o pessoal, para ter alguma tradução, e esse cara, ele é um defensor dos direitos humanos, ele não é Ele fala ainda, né? Não é uma lenda que foi apropriada para vender Ele fala ainda, né, que quando eles estão na estrada, né, indo em direção ao funeral da esposa dele, que tá sendo feito de maneira cristã, né, eles vão para impedir e tal. O filho do meio lá, né, que a gente falou, o Raylan, ele tem um momento crítico ali dele, né, que ele se opõe ao Noam Chomsky Day, né, ele fala, por que a gente tá fazendo isso? A gente nem sabe quem é esse cara e tal, por que a gente não faz igual as outras famílias, né, comemora o Natal direito, né, igual a gente normal. E aí ele justifica pro filho também, ele fala, o Noam Chomsky foi um dos maiores intelectuais do seu ramo, né, e ele fala que foi um homem que lutou a vida inteira por uma sociedade mais igualitária, né, mais justa. Não é vergonha nenhuma fazer uma homenagem pra ele, né? E aí eles têm aquele momento dramático, assim, de conflito ali, né? De ruptura. Isso. Fica aquele silêncio constrangedor. A molecada fica assim, uou. Mas isso é legal, isso daí mostra também a influência do pai no grupo ali, porque dele fala, mas se tu tiver uma justificativa melhor pra gente comemorar o Natal, compartilhe, e daí a gente muda de opinião. E daí os filhos todos, fala isso, tem uma ideia. Pra tu ver, daí tu já viu o poder de influência do pai daí também. Aí o moleque não fala nada e sai batido, né? E daí, essa daí é uma citação direta a um pensador, né? A um intelectual. A gente tem uma outra citação que ela é semi-direta aí, vou explicar por quê. Que no final do filme, né, tem um momento que a mãe da mulher, a falecida esposa lá, ela tá lendo uma carta da filha, né, e daí a filha, ali naquela carta, tá dizendo que que lá o que a gente tem lá na nossa vida, lá na floresta, né, na nossa comuna ali, é um negócio bonito, é um negócio lindo. Nós estamos realizando o projeto dos reis filósofos. E aí também já é uma referência direta ao Platão, né? Um dos filósofos clássicos que vem com essa noção de reis filósofos. Para quem seriam os reis filósofos para o Platão? Vem daí de um ideal de educação que ele tinha. Platão, esses filósofos mais distantes do nosso tempo, eles têm uma visão completamente diferente, né? Uma visão de mundo completamente diferente que a gente tem, porque, são dois milênios aí separando a gente deles. Daí o Platão, ele considera ainda que, ele diz lá na sua concepção que existem pessoas inferiores e pessoas superiores. Daí, na concepção educacional dele, ele diz que as pessoas superiores, as pessoas que têm condições de filosofar, de serem filósofos, elas não devem ser criadas com seus pais. Elas devem ser criadas por guardiões que não vão ter os sentimentos
mundanos, que não vão ter os sentimentos que vão botar os Sirius nas sombras. Os Sirius, eles têm que ser criados perto da verdade, para conhecer a verdade e só a verdade. E daí é bem essa posição que ele tem em relação aos filhos, né? De alguém que não se envolve tanto assim sentimentalmente, depois ali com a trajetória deles ali na viagem até chegar lá no funeral, né? E ver lá a mãe deles. Aí essa trajetória vai mudando um pouco a imagem que ele projeta, né, sobre as crianças. Mas no início ele é bem isso mesmo, como a gente comentou no começo do podcast, né? Ele é um tutor, ele é um guardião, exatamente. Né? Que daí, e isso é uma das características que a gente ia comentar antes, a gente não comentou, né? Que ele é o cara que fala a verdade pra eles. Tem uma cena que muito bom, Tem uma cena que, cara, eu acho genial essa cena, que é uma das filhas mais velhas dele tá lendo Lolita, né? Sim. E daí o pai vê e diz, tá lendo Lolita, é? E daí a filha dele fica meio envergonhada, assim, ela diz, acho interessante. Daí quando ela fala interessante, todos os outros filhos falam, pai, ela falou a palavra proibida, interessante. Ele antes ele faz o seguinte, ele pergunta a opinião dela, o que você achou do livro? E aí ela fala, interessante, e aí sim, resposta errada, falou a palavra proibida. O alarme de interessante. Cara, mas eu achei muito engraçado isso, porque interessante, eu nunca ouvi tanto a palavra interessante durante o curso, como eu ouvi na minha vida. Ao contrário, eu nunca ouvi tanto a palavra interessante na minha vida como eu ouvi dentro do curso de história, cara. Porque na academia tudo é interessante, na real. É sempre assim engraçado, né? E aí... É porque, daí no filme, daí a gente tem que deixar isso explicado, né? Que no filme, a preocupação com a palavra interessante é porque ela é uma fuga, né? Uma fuga vaga, do debate. Né? Tu diz que é um negócio interessante, verdade. É pra tu não dizer nem que tu concorda ou discorda, né? Tu fala que é interessante. Muito pelo contrário. Mas é uma boa... Cara, muito bom essa comparação que tu fez de na academia, né? Quantos interessantes a gente não fala aí por dia, né? Eu gostei, assim, eu pensei em propor pra mim um alto exercício de parar de falar tanto interessante, assim, depois que eu vi o filme. E se você está cursando algum curso aí na faculdade, na universidade, pense a respeito de quantas vezes você ouve a palavra interessante em uma sala de aula normal, em um dia. Quantas vezes você fala também, né? Quando você ouve. Se tu perceber que tá demais, talvez seja interessante repensar justamente pra, justamente pra, sei lá, ter novas perspectivas e não ficar tão em cima do muro. Não, verdade, é isso que tu disse, né? É pra se explicar melhor, porque quando a gente generaliza uma coisa, se a gente generaliza um negócio, daí ela tá cheia de problema, né? Quantas vezes já numa conversa já não aconteceu de generalizarmos coisas? Se esvazia, né? E às vezes tu não tem o debate. Às vezes tu não tem nem a mesma opinião que o teu interlocutor. Às vezes vocês têm opiniões antagônicas, mas pela generalização ali o debate não fluiu, né? E daí a filha dele, mas voltando para aquilo, né, de como ele sempre procura dizer a verdade, que nem os guardiões do Platão lá. A filha, ele pergunta, mas não, fala o que então por que tu gostou do Lolita, por que é interessante então pra ti? Porque daí ela fala, porque apesar de ser um relacionamento de um homem mais velho com uma menina mais nova, ele demonstra que o amor deles é puro e tal, mas que apesar disso não passa de uma situação bizarra de um homem se aproveitando de uma menina, estuprando uma menina, essa palavra que ela fala. E daí a filhinha mais velha pergunta, mas pai, o que é um estupro? E daí, essa cena é uma escalada de loucura, mas ela é muito boa. Daí ele fala, estupro é quando um homem coloca o seu pênis dentro de uma mulher contra a vontade dela. E daí é que vem a escalada de loucura que ele tá falando. Daí a menina pergunta, por que um homem colocaria o seu pênis dentro da vagina de uma mulher? Daí ele, porque isso pode proporcionar prazer. E daí ela quer entender mais sobre isso e ele vai falando, sabe? E ele vai falando assim, tipo, é o cara ali que tá dizendo a verdade, sabe? Sim. É o guardião lá que a gente falou. É o cara que eu tô apresentando aqui pra ti a verdade, que eu entendo por isso.
O que a gente entende por isso. Não tem repúdio aqui, não tem infantilização. Não tem coisas que não devem ser ditas. Tem a verdade. Eu achei bem legal isso aí, na verdade. Assim, apesar da família dele, lá, a irmã dele, eles ficarem meio horrorizados, né, com a sinceridade demais, assim, exacerbada por conta dele. Eu achei muito legal a estratégia, assim. Se eu tiver filho algum dia, eu vou usar essa estratégia de ser o mais sincero possível, assim. Eu acho que o resultado é positivo, assim. Se tu manejar bem ali, né, as informações que tu vai repassar, né. A gente é muito criado, né, eu vejo isso na minha própria criação, assim, que a gente é muito... que as coisas são muito fantasiadas pra gente, e daí depois isso gera um monte de problema no futuro que os adultos não conseguem nem perceber. Sim, isso, eu né? lembro, cara, a minha mãe, olha só, cara, pra tu ver como essas mentiras que são contadas, né, por mais que pareçam ingênuas, elas não são saudáveis também, né? A minha mãe contava, quando a gente ia no mercado, e aí eu pedi alguma coisa pra ela falava assim, eu já passei o cartão, se passar de novo vai pagar mais. Aí eu achava que tinha uma taxa sempre que tu usava o cartão de crédito. E aí, a vida inteira, até eu ter o meu próprio cartão, eu sempre achei isso, cara. Por conta de uma mentirinha que ela falou pra criança parar de encher o saco dela e parar de pedir coisa. Mas entende? Isso foi uma coisa que ficou, né, na minha cabeça até eu transpor essa experiência com o meu cartão de crédito mesmo. Mas, entende? Mas então não tem taxa? Então, pois é, cara. Pô, muito louco. Mas... Ou isentar as crianças de responsabilidade, né? Tipo, porra, tu não ter que lavar uma louça, ou não lavar a própria roupa, ou não saber de onde vem tua comida, sabe? E aí quando tu tiver que lidar com tudo isso, vai ser muito mais difícil, sabe? Né? Não, às vezes até, sei lá, em relação a outras crianças, sabe? Seu filho, sabe, faz uma besteira na rua, machuca alguém sem querer, sabe? Você conversa com ele sobre essas coisas, fala assim, não, meu filho, machucar alguém é errado, né? Você meter a mão na cara do seu colega não é bom. Mas, sabe, ser sincero em tudo, conversar sobre, por exemplo, gênero, sabe? Por que que... Sim. Porque, sei lá, filho, não é correto você passar a mão na amiguinha sem ela permitir. Mas por que, pai? Aí explicar todas essas coisas, sabe? Acho que a falta do diálogo, ela escala em problemas muito piores, assim, né? Que vão afetando outros problemas e vira uma bola de neve, né? E daí tu vê, e o filme mostra isso em alguns momentos, quando tu tem daí os filhos da irmã dele lá, que são criados nesse tipo de educação, né? As outras crianças, elas são muito mais conscientes, assim, das coisas. E tem outra coisa também que a gente não mencionou. A gente falou dos Seis Filósofos, do Chomsky, mas tu lembrou antes da gente começar a gravar do Rousseau, né? Que ele falava que as crianças deveriam ser educadas, afastadas da sociedade também, né? Que a sociedade corrompe, toda essa questão russoniana, né? O Rousseau, ele é um dos autores clássicos aí da modernidade, e provavelmente quem já fez ensino médio aí já ouviu falar desse nome, né? Ele é um dos filósofos contra-atualistas, que ele vai dizer que o ser humano vivia num estado de natureza antes de viver na sociedade, e que quando o ser humano passou a construir uma sociedade, que ele passou então a ser corrompível, né? Que antes, quando ele vivia no seu estado de natureza, o homem era bom por natureza, era o que o Rousseau acreditava. Enfim, filósofo moderno, outra época, a gente já tem outras discussões, mas eu vejo que tem uma pegada do Rousseau bem forte aí, né? Na própria ideia deles criarem os filhos afastados da sociedade, né? Eu só vou poder criar pessoas boas também, afastado de tudo que é ruim. Talvez, né? Ele não conseguisse ter essa criação que eles, né? A gente não pode esquecer que a esposa dele estava nessa aventura aí, talvez eles não conseguissem realizar o projeto deles vivendo em sociedade, sabe? Talvez fossem coisas demais atraindo eles, e eles não conseguissem criar o ideal de pessoas que eles achavam ali que deveriam ser. E daí também toda essa relação deles com a natureza, de saber lidar com os animais, lidar com os elementos da natureza. Isso aí também eu vejo que tem uma influência aí do Rousseau nisso, ou pelo menos dá para fazer um link.
se não tem uma referência, se não foi intencional, dá para fazer uma relação com isso. O Rousseau, ele tem um romance cujo nome é Emílio, que daí ele procura exemplificar isso que ele acredita, né, de que o homem é bom por natureza, que é uma obra literária sobre uma pessoa que é criada longe do sistema, longe da sociedade. E eu vejo que tem muito do Rousseau nessa proposta. Isso é bacana. É um bom ponto a se levantar. E eu acho que pra gente finalizar, e aí finalizando, né, já que o podcast tá ficando meio extenso, a gente pode falar também dentro da narrativa do filme, né, aí já não foge um pouco dos filósofos, né, mas dentro da narrativa do filme é bastante utilizado a questão da depressão, né, que é a esposa do Ben e mãe das crianças, né, ela fala pelo nome dela, né, ela não é sua mãe e esposa, é a Leslie, né. Boa, acho né? que é uma boa. A Leslie, ela sofria de depressão, né? E aí, no caso, ela se afastou ali da comunidade deles pra tratar disso, né? Porque eles não tinham os meios necessários. E aí, bom, né, isso move o filme inteiro. E aí, no fim, né, no início do filme, ele recebe a notícia de que ela se suicidou. E, bom, isso leva a trama pra frente. Mas a questão da depressão dela é utilizada em vários momentos, né? Primeiro pelo próprio Ben, né, que ele se culpa bastante, se martiriza bastante, né, por essa questão. Eles tinham o paraíso deles na mão e no fim isso não foi o suficiente para ela, né, no contexto. Sim. E ela achou mais interessante tirar a própria vida para se livrar dessa dor insuportável que ela vivia, aparentemente, e, né, do que tentar ali sobreviver não, mas tentar transpor isso, né? Ela achou essa solução mais cabível diante das circunstâncias. Já o outro filho, o Raylan, né, o do meio lá, que é o opositor, ele culpa o pai dele, né, como a gente já mencionou, ele culpa ferrenhamente o pai deles, né? Ele fala abertamente, né? Os outros filhos não falam muito, eles tentam, sabe, transpor as dificuldades de maneira mais tranquila, né? Mas ele bota a mão o dedo na ferida e fala, não, foi por tua culpa que ela morreu, né? Que ela se matou. Ela achou... Eu não sei se ele fala com essas palavras, mas eu acredito que ele fala, né? Em algum momento que ela fala, ela se sentia ruim a ponto de precisar tirar a própria vida por tua culpa. Eu não sei se ele chega a falar isso abertamente. Mas é sugerido, né? Sim. E também é um discurso que os pais dela adotam, né? Que aquele estilo de vida também teria levado a isso em algum momento. Aparece. Esse debate foi até uma discussão que eu e o Guilherme a gente teve em outro momento, antes de gravar, né? Pô, cada um tem seu ponto de vista, que daí, enfim, da causa da depressão. Mas daí a gente chegou à conclusão de que, tipo, que como o próprio discurso da depressão, ele é utilizado por diferentes maneiras, né? Ele é utilizado como um dispositivo de poder pelos personagens. Ou ele legitima uma situação ou deslegitima a outra, né? Em vários momentos ali, né? Exatamente, isso aí. E a depressão, né? Mas daí cada personagem tem a sua perspectiva da causa da depressão. Bem legal, assim. O Ben diz que é um desequilíbrio químico do cérebro, enquanto os outros personagens dizem que é a situação, a criação. E daí cada personagem faz uso dessa verdade, então, para justificar o seu ponto de vista. E isso também é um debate que vem pro interlocutor, né? Para quem tá assistindo o filme, né? É um debate que a gente também teve essa conversa e também vai levando. Ele não é conclusivo nesse sentido no filme, dentro dele mesmo. Tem uma cena que é bastante emblemática nesse sentido, que é quando a menininha, eu acho que é a filhinha loira, quando ela pergunta, fala assim, pai, por que quando ele fala assim, né, quando ele dá a notícia assim, ela fala, pai, por que a mãe tava triste, né? E ele fala, não, ela não tava triste, ela tava doente, né? A química do cérebro dela tava bagunçada e ela não tava produzindo serotonina. Ele explica de uma forma bem pragmática, assim, e aí ela fica pensativa, assim, sabe? Ela não concorda nem discorda, mas ela fica, sabe, imersa naquele mar de informações, assim. Eu acho que a garotinha ali, no caso, representa a gente. Que é, né, a gente vê as duas perspectivas, né? Ela estava triste, uma situação externa ocasionou o suicídio dela, ou, né, o corpo dela respondeu de uma maneira à química e ela
né, acabou tendo atitudes de Sim. acordo com a situação. Né? Aí, o que será, né? Tipo, pô, foi isso, foi aquilo. E aí você pensa, será que um contribuiu pro outro, o outro contribuiu por um? Aí tu fica, sabe, pensando. Mas no fim das contas, né, obviamente depressão é um assunto sério, tem que ser debatido com mais, claro, com mais seriedade e com mais aptidão do que a gente. A gente não é psicólogo, a gente não sabe muito a respeito, né? Aliás, quem tiver o contato de um psicólogo... Se tiver algum complemento para mandar por e-mail, gente, manda por e-mail, a gente lê no próximo episódio com a maior felicidade do mundo. Mas acho que a mensagem final é de que, na verdade, não importa tanto a causa, né? Na verdade, e sim as respostas que as pessoas têm em relação a isso, né? Como as pessoas se manifestam. É como as pessoas lidam com um discurso de verdade, né? Essa é a verdade, é o que eu digo, é o que... Enfim... Tem o mundo, tem os fenômenos e tem as perspectivas, né? E isso dá pra fazer uma discussão legal no filme, assim, né? Em vários filmes tem isso, né? Mas nesse aqui a gente achou especialmente interessante. Muito bom. Eu não sou muito fã de... Eu sou, na verdade, eu avalio os filmes que eu assisto por nota, mas ultimamente eu tenho desistido muito de dar nota pros filmes, que cada um tem uma escala diferente, um momento diferente, pesos diferentes, mas esse filme aí, ele tem uma nota bem alta na minha escala. Uhum. Eu também tinha uma dificuldade de colocar em termos matemáticos assim a avaliação do filme, sabe? A arte é no feeling, né, cara? Pois a arte então. É no feeling e também depende do momento que tu tá assistindo, é um negócio extremamente humano, né? É um negócio extremamente sensível. Então, depende do momento que tu tá vendo, dos critérios que tu utiliza. Sim. Enfim, é difícil... Pra mim é muito difícil botar isso em termos matemáticos. Mas o filme é bom, viu? Apesar de a gente ter dado spoiler de tudo aí, quem não viu, dá pra ir ver. Vai lá. Não, eu recomendo bastante. Então vamos encerrar esse episódio aqui, tá vendo? Acho que tá bem comprido já, né, meu Deus? Vamos. Esse a gente falou. Mas certo, então, alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa, um elogio, manda um e-mail pra gente, o croniacast@gmail.com. Segue lá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Acesse aí o croniacast.wordpress.com. Lá tem o link de todas as redes sociais, de todos os links importantes do feed. Assina o feed, assina ali no agregador de podcast. E a gente vai ficando por aqui até o próximo episódio. Certo, Ângelo? Beijos. Power to the man, stick pra todo mundo.